Seja bem-vindo ao programa Diálogos sobre a Vida, que eu e meu amigo Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é os relacionamentos e as realidades, entre aspas, imaginárias. Porque esse é um fator de muita deterioração de relacionamentos. Você imagina que uma pessoa está com uma intenção, aí você já julga, e às vezes a pessoa está com outra intenção, né? Aí uma pessoa age de uma maneira, você já atribui coisas que você não sabe, né? E com essa imaginação fértil, né? A gente normalmente cria uma imagem de si mesmo e cria uma imagem dos outros. E a gente muitas vezes se relaciona através das imagens, o que são relacionamentos incompletos e com tendências a se deteriorarem, né? Então, Edu, vamos entrar nesse tema aí dos relacionamentos, procurando ver qual a possibilidade da gente imaginar menos e ir mais aos fatos, viver com os fatos, se relacionar com fatos e, ao invés de criar preconceitos e barreiras, ah, se relacionar de uma maneira muito mais rica, muito mais sadia, muito mais elevadora, enfim, um relacionamento que ambos cresçam, todos cresçam, muito mais do que os outros que são de disputa, que são de dominação, que são de submissão, que são de dependência. O que você me diz aí, Edu, nessa temática? Esse é um tema central, não é? Como você falou, porque nenhum homem é uma ilha. Nós não podemos viver nesse mundo sem estarmos em contato, não só com os outros seres humanos, mas com os animais e com a terra, com todos os elementos, né? Os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, enfim, a natureza como um todo é parte de nós. E a ignorância é aquela percepção que nós somos alguma coisa, somos muito especiais, esse eu artificial que nós criamos e com o qual nós nos identificamos, que cria uma quantidade enorme de problemas. Qualquer relacionamento em que você se considere mais importante do que o seu parceiro, seja filho, seja mãe, pai, seja um companheiro de trabalho, seja esposa, marido, tudo isso aí flui com beleza, com, com harmonia, quando nós temos uma atitude de humildade. Nós percebemos que não só nós não sabemos, mas que nós somos apenas um elo dentro de uma grande cadeia. Nós dependemos da natureza, dependemos das outras pessoas, dependemos de uma série de fatores para continuar a sobreviver e, e para sermos felizes, em última instância. Então, os relacionamentos, para que eles possam realmente serem satisfatórios e harmoniosos, eles precisam estar baseados naquela palavra mágica, que é o amor, né? Eu diria assim que se você realmente amar, né, quando você tiver capacidade de expressar o amor no seu coração, todos os seus relacionamentos serão harmoniosos. Porque quando existe amor, o eu fica pequenininho, né? Nós nos vemos apenas como um elo de uma grande cadeia, né, dessa grande teia da vida, e nós percebemos que a vida é uma troca contínua, a vida é um entrelaçar-se, né, em que um ajuda o outro, um depende do outro, e todos nós caminhamos juntos para esse processo de autorrealização. Então, eu vejo, Marcos, que se nós conseguirmos cada vez mais
despertar o amor no nosso coração, não um amor intelectual, não um amor voltado para a satisfação pessoal, desejos, mas aquele amor que dá sem esperar receber nada em troca. Isso, quando isso existe, os relacionamentos são lindos, né? Eles são inegoístas, né? Um está sempre querendo achar o bem-estar e a felicidade do outro. Isso num casal, entre pai e filho, eh, entre amigos, entre companheiros de trabalho. Se você perceber que o seu bem-estar depende do bem-estar da comunidade, da sua família, dos seus companheiros, isso muda completamente a nossa visão de mundo. Quer dizer, nós saímos daquela visão egoísta, intelectual, em que nós queremos tirar vantagem, queremos nos firmar, queremos ser alguém, queremos ser bem-sucedidos, para uma postura que nós estamos juntos, caminhando juntos nessa grande jornada maravilhosa. E, na verdade, nós não sabemos. Nós estamos aprendendo continuamente com tudo que a vida nos oferece. E as pessoas que estão ao nosso lado são os companheiros de caminhada, e um dá a mão para o outro, um se percebe no outro como sendo necessário, né? Eu queria trazer aquele conceito que eu acho muito bonito, né, que é muito usado no budismo, de sangha, que é a comunidade, né? Nós somos membros de uma comunidade. Essa comunidade pode ser a família, pode ser a comunidade dos teosofistas, a comunidade das pessoas do seu bairro, são muitas comunidades que nós participamos. E quando existe essa postura de valorizar o outro, de não querer para si tudo e perceber que a vida é troca, a vida é doação, a vida é uma constante abertura para tudo que a vida está nos oferecendo e, ao mesmo tempo, uma doação do que nós temos de melhor para o mundo. Tudo isso aí muda completamente a face das pessoas que deixam de ter uma visão intelectual, inclusive para os relacionamentos, porque você falou que o relacionamento tem que ser baseado em fatos, né? Mas às vezes as pessoas acham que estão vendo o fato, mas estão vendo o seu próprio eu. Elas olham o mundo, elas veem um determinado evento, ou então alguma coisa que aconteceu no próprio relacionamento, e interpretam em função dos seus condicionamentos, seus desejos, a sua maneira de perceber a realidade. E isso aí não, a pessoa acha que é fato, mas não é fato. É um fato colorido, é uma interpretação da realidade, né? É uma construção mental. Então, quando duas construções mentais se encontram, geralmente a coisa não funciona. Agora, quando dois corações se encontram, é muito diferente, não é, Marcos? Edu, você tem toda a razão. E você vê com esse olhar amoroso, porque você tem esse amor dentro de você, e isso é muito bonito, né? As Você pessoas, também. a beleza está nos olhos das pessoas que veem a própria beleza, né? É, eu, às vezes, gosto de descer um pouco mais, ainda que eu reconheça que o caminho é esse que você está falando. Eu acho que se o amor for real, intenso, ele puxa todas as outras qualidades. Aliás, isso está no livrinho do próprio Krishnamurti, Os Pés do Mestre, né? Que ele fala que o amor, se ele realmente existir, as outras qualidades vêm puxadas por ele, né? É a Mas qualidade mais importante. é. Mas existe tanta incompreensão do que seja amor, tanta distorção do que seja amor. E o Krishnamurti, ele não fica só nesse nível que você coloca, ele entra nos meandros da parte sombria também para jogar luz naquelas áreas todas, né? Então, assim, eu concordo plenamente com você que o amor é tudo, né? Mas, como o próprio Krishnamurti fala, onde o eu está, o amor não está.
E se a gente não tiver capacidade de olhar para as idiosincrasias desse eu, que são tantas, e quanto mais a gente penetrar nelas, mais coisa vem à tona, né? Que esse nosso ego é tão habilidoso em tantas simulações que a gente nem tem ideia de todas elas, né? É, e aí eu vejo que a gente precisa do amor, sim. O que eu falei das quatro virtudes, é lógico que o amor supera as quatro, né? Para que são as que dão sustentação a uma relação saudável. Mas é lógico que aquela pessoa que irradia amor, como Jesus Cristo, como Buda, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Isso aí é a perfeição quase, né? Agora, é, nos relacionamentos, às vezes as pessoas não chegam a esse nível de doação. Então, elas precisam entender o que é uma relação sadia e uma relação destrutiva, né? Se ela tiver amor verdadeiro, ela vai superar todas as tendências desagregadoras. Mas como nós somos luz e sombra, nós somos um ser imortal e um ego psicológico que faz a interface com o corpo, nem sempre nós somos o amor ou essa luz do nosso ser imortal, né? E daí a minha insistência em a gente procurar nos ater aos fatos. O Krishnamurti chega a falar que a mente religiosa se move de fato para fato. Seria uma mente religiosa, é uma mente que não inventa no sentido de imaginar, não fantasia, não dissimula, não, não tem máscara, né? Ela vive com os fatos. Isso é tão difícil, porque a nossa mente é tão ardilosa. Então, assim, eu quero crer, se nós estivermos conscientes de que muitas das dificuldades que acontecem nos relacionamentos esgarçam os relacionamentos com tendência à separação, à divisão, a afastamento e até a preconceito, né? Elas vêm de suposições. Você supõe que a pessoa tem a intenção tal e ela não tem. Ou você supõe que ela fez uma coisa com uma finalidade e, na verdade, era outra. Tem tanta coisa, tanto desencontro pela falta da verdade. Isso sem falar das pessoas que mentem, né? Porque a mentira é uma forma de defesa do ego. Ele se defende mentindo e depois aquilo vai deteriorando a relação, né? A casa vai caindo, né? Então, o compromisso com a verdade, ele é desafiante, porque às vezes você ser verdadeiro, você está numa situação embaraçosa por ser verdadeiro, né? Você tem que ter a coragem de colocar o que é e não se preocupar com as consequências, né? Porque a pessoa que mente, ela está querendo preservar uma consequência adversa, que não aconteça, vamos dizer assim, e na verdade está destruindo o próprio relacionamento, né? A mesma coisa, a questão da confiança. Tem gente que fala, a confiança se conquista e tal. Tá certo, se conquista, você vai conhecendo a pessoa e isso vai vindo, esse sentimento de confiança. Mas por que que a gente já vai se relacionar, até com aqueles que a gente nem conhece, com desconfiança, já com aquele pezinho atrás, com aquela malícia, né? E, mas, a lei do livre-arbítrio é a número um da vida, número um da vida humana. Quando a gente quer forçar que seja do nosso jeito, que a nossa posição prevaleça, que tem que ser assim, ou não pode ser assim e tal, a gente está interferindo na liberdade dos outros. E aí, o diálogo é que vai permitir, olha, pode não ser tanto para você, nem tanto para mim, vamos encontrar um meio termo, né? Eu lembro de uma vez que o Dalai Lama esteve aqui em Brasília, e ele falou sobre isso de uma forma tão bonita numa palestra que ele deu na UNB, que eu assisti presencialmente. Eu lembro dele falar assim, olha,
Normalmente, numa relação, é 100% para mim, 0 para você, certo? Vamos maneirar, 90 para mim, 10 para você. Aí ele falou assim: puxa, talvez a gente não consiga ter 50 para mim, 50 para você, mas quem sabe 60 para mim, 40 para você. Eu achei o jeito dele tão simples de falar uma tolerância que a gente às vezes tem que ter com o nosso eu, vamos dizer assim, né? Mas afrouxar ele, suavizar, abrir, não ficar tão preso, tão autocentrado na sua própria perspectiva, né? Então, tudo isso acontece nos relacionamentos. E tem pessoas que se relacionam de uma maneira magistral, outras nem tanto, né? E eu acho que o tema interessa a gente estar atento. Quanto que a gente pode abrir mão para o outro, como você mesmo falou, né? Você, com amor, você quer ver o outro feliz. Então você abre mão, e abre mão de bom coração, não é abrir mão reclamando, né? Assim, é, e se a gente ficar sempre nos fatos e mais, sempre que alguma coisa parecer estranha, ir lá e conferir, conversar, dialogar. Agora, ficar com aquela coisa achando estranha e não tendo coragem de colocar, isso é deteriorador dos relacionamentos, né? Então, assim, eu vejo que o Krishnamurti tem muita razão em falar que é aí que a gente se conhece, é aí que os nossos fatores inconscientes vão vindo à tona pelas diferenças, pelas tensões ou pelas fricções que os relacionamentos criam, e são a oportunidade da gente olhar para lados que a gente não conhecia em nós mesmos, né? Eu vou muito assim por esse lado também negativo. Eu acho que quando a gente vê o que não é, a gente acaba descobrindo o que é. Quando a gente quer ir direto ao que é, às vezes a gente não consegue. Então, é, vendo todos esses fatores que deterioram relacionamentos, e se a gente se esforçar para viver, ou naturalmente viver, para quem já tem essa qualidade, nesse padrão elevado, aí sim você constrói coisas saudáveis. Né, Edu? Como é que você vê aí? Relacionamento é realmente uma habilidade que poucos têm, né, para ter assim um relacionamento que atenda todos esses requisitos que você mencionou, confiança, abertura no diálogo, verdade, liberdade. Isso todos são qualidades que nem sempre nós encontramos na sociedade. Mas você pode ver que todas essas quatro qualidades que você mencionou, elas brotam quando você tem uma disposição de superar o seu eu e de deixar de viver uma vida autocentrada, uma vida egoísta. Quando você percebe que você e o outro não são coisas separadas, né? É aquela que Blavatsky falava, a grande heresia da separatividade. Os problemas surgem quando nós não conseguimos perceber que nós temos uma conexão profunda com todos os seres e que nós somos o mundo, como diz o Krishnamurti. Quando nós nos separamos e passamos a levar uma vida apenas para satisfazer as, as vontades do eu, né? Os caminhos do eu e todo um processo de visão de mundo egoísta e autocentrado, qualquer relacionamento fica difícil, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa Diálogo sobre a Vida, em que nós estamos abordando aspectos dos ensinamentos de Jiva Krishnamurti. E o tema escolhido hoje, é um tema que interessa a qualquer pessoa, relacionamentos e as realidades imaginárias.
Então, confiança, né? Um dos itens que você mencionou. Se você realmente ama, você não vai entrar no relacionamento com o pé atrás. É preferível você confiar do que desconfiar. Às vezes, tem pessoas que faltam com a nossa confiança, mas eu vejo assim que para o nosso próprio bem-estar, sempre que você está desconfiando, e tem pessoas que preferem desconfiar para enquanto que a pessoa não se mostrar como confiável, né? Por que não fazer o contrário? Considerar que até prova em contrário as pessoas são confiáveis, né? É uma outra abordagem que brota de uma percepção que nós estamos juntos e que é possível você despertar no outro uma, uma emoção, uma postura que é similar à sua. Eu lembro de um caso uma vez, acho que foi no aeroporto, que eu estava numa fila e, e tinha isso era numa cafeteria, né? E eu fui no aeroporto, tinha uma fila grande, as pessoas apressadas, porque tinham que pegar o avião, ou porque tinham que ir embora, e a fila estava muito grande, só tinham duas serventes lá. Então a mulher que estava no caixa estava assim, cada vez mais irritada, porque as pessoas ficavam pedindo para ela providenciar logo, e para outra também que estava demorando muito e impaciente. Então, cada vez a mulher ficava mais tensa com aquela situação. E, naturalmente, ela rebatia também com mau humor, porque ela estava sendo continuamente esmagada ali pela pressão das pessoas ali que só pensavam nos seus interesses, né? Aí, enquanto eu estava esperando na fila, eu percebi isso, né, e comecei a mandar pensamentos positivos para ela, né, de compreensão, tal. E quando eu fui atendido, ela mudou a cara. Ela estava com a cara amarrada, tensa, né? Quando eu cheguei, ela deu um sorriso. Por quê? Porque ela percebeu que era outro relacionamento que estava surgindo. E não tinha havido nenhuma palavra entre nós. Então, isso aí, o Levi Bitter, Inverso, falou muito, que os pensamentos, eles trafegam, né? Bom, dependente da palavra. Quando você tem um mau humor, quando você vê algo negativo nas pessoas, quando você critica, mesmo que a pessoa não ouça, ela está sentindo isso, né? E então cria-se uma energia negativa que é contagiante. Mas o amor também é contagiante. Isso que é bacana, né? Então, se você partir do princípio que a pessoa é uma pessoa normal como nós, só que ela está sendo estressada pela situação. Por que você vai contribuir para que ela fique mais estressada, né? Então, um relacionamento em que você está sempre enviando coisas positivas muda completamente. Não sei se você lembra desse caso, Marcos, mas a Annie Besant, né? Para quem não conhece, ela foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica, depois que o Walcott faleceu, o primeiro presidente, né? Ela, ela tinha uma prática de tentar sempre enviar amor para as pessoas, né? E tinha um sujeito, um jornalista, que não gostava dela, que achava que era contrário às ideias dela, né? E sentava o pau nela, escrevia artigos terríveis contra ela, criticando de todas as maneiras possíveis, e ela não conseguia lidar com aquela situação porque a pressão dele e ele influenciava outras pessoas também, então, trazendo assim um mal-estar muito grande para ela. É uma pessoa que não dava para combater negatividade com negatividade, tentando retrucar, mostrar que ela estava certa, coisa do tipo, né? O que ela fez? Ela pegou um retrato desse sujeito, botou na mesa de cabeceira dela e toda noite, e acho que toda manhã também, ela enviava pensamentos de compreensão, de amor para esse sujeito, né? E isso foi feito durante um certo período. E, sem que ela tivesse feito nada mais além disso, o sujeito mudou completamente o relacionamento com ela. Passou a tratá-la bem e passou a ser até um fã dela. Então, você vê que só você abrir o coração, em vez de entrar no conflito, né, de querer provar que você está certo, que o cara está errado, que a crítica dele é indevida, você não fala nada, só manda amor,
só manda compreensão, boas vibrações para ele. Ninguém resiste à força do amor, Marcos. Isso é uma coisa que eu sempre falo e eu acho que é uma grande verdade. Não há nenhuma negação, emoção ruim que resista à força do amor. Qualquer problema que você tenha de relacionamento, se você se dispuser a não entrar em conflito, e sim mandar boas vibrações, independente das razões que tenham levado a pessoa a assumir essa postura, o resultado é fantástico, né? E aí você não tem inimigos mais, você só tem amizades, você nunca bate de frente com ninguém. Eu sei que isso aí é uma coisa muito difícil, certamente eu não cheguei lá, mas é uma tática, né? Uma postura que pode transformar os relacionamentos e às vezes pequenas coisas, assim como o relacionamento com um servente, com uma pessoa que está trabalhando no supermercado, que está agitado, com qualquer pessoa que você encontre no tráfico, em qualquer outro lugar. Se você ficar calmo e não responder agressão com agressão, mau humor com mau humor, tudo vai se transformando na vida, não é, Marcos? Com certeza, Edu, você colocou um ingrediente importantíssimo, que é o bom uso do pensamento, né? Porque veja só, todas essas negatividades, elas são energias do mundo astral e do mundo mental que vão se acoplando nos corpos das pessoas e elas agem a partir dali, né? Agora, a pessoa para fazer isso, como você citou o exemplo da Annie Besant, de mandar bons pensamentos para aquele que criticava ela tanto, tem que estar com o coração limpo, né? Porque tem gente que faz o contrário, bota uma fotografia do cara e fica mandando dardo e tal, com um pensamento negativo, né? Então, o poder do pensamento, ele é muito importante e a gente pode usar esse poder, mas para isso a gente precisa realmente purificar as nossas emoções e as nossas motivações, principalmente, né? Porque você não vai conseguir mandar um amor hipócrita. O amor que você vai conseguir mandar, você tem que estar realmente limpo. Aquelas críticas, aquela raiva da pessoa, ela não pode estar pegando em você, né? Você tem que ter percepção de que você não vai adotar e se ferir com elas, né? Dizem que só a própria pessoa tem o poder de ferir a si mesma. Que o outro pode fazer o que fizer, que eu não, isso não me atinge e não atinge mesmo, né? Em outros casos, é, coisas assim irrelevantes que deixam a pessoa toda ofendida e tal e tal. Então, essa coisa de percepção do próprio eu e usar o poder do pensamento para essa transformação, não a transformação de sou isso, quero ser aquilo, não. A transformação de deixa embora as negatividades todas e coloca uma energia positiva de amor, de compreensão, sabendo que todos nós temos esse acesso à natureza divina, que é o nosso verdadeiro ser. É dali que vem esse amor, né? E ele encontra barreiras aonde? No plano mental, no plano astral, onde estão os nódulos, que são o próprio ego. Na medida em que nós usamos o nosso pensamento para desobstruir esses canais internos e permitir que essas energias mais puras, mais elevadas, que vêm daquela dimensão que o pensamento nem toca, né? Ele só recebe, só é inspirado, só é lavado por ela, aí realmente você está usando o seu poder interior para essa transformação, né? E é aquilo que eu digo, muito cuidado com as realidades imaginárias. Muito cuidado, porque às vezes a gente pinta uma situação mais negra do que ela é, às vezes a gente cria os monstros que nos perseguem, né? E se a gente ficar atento aos fatos, se limitar a eles, né? E aceitá-los, né? E se relacionar a partir deles, quanta coisa fica depurada. Por isso que quando o Krishnamurti falou que a mente religiosa se move de fato para fato, porque com essa depuração
o que que vem? Quando você limpa toda essa região astral e mental, deixa embora tudo isso, o que que vem? A energia pura, que é a energia da religião, que é aquela que religa com a sua natureza essencial, com o seu ser imortal, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar esse trabalho sempre olhando, colocando luz na sombra, quer dizer, deixando a nossa natureza superior iluminar todos os recantos e usar o poder, como você falou, poder mental para mandar energias elevadoras, mandar boa vontade, mandar simpatia para as pessoas, né? E aí, quando você está realmente esvaziado das negatividades, o amor brota sozinho, né? Ele é espontâneo. Ele vem como uma força da natureza do nosso ser imortal. Pela própria descrição de realidades imaginárias, são conceitos que você cria na sua mente, né? São pinturas que você desenha na sua mente, que são uma interpretação do que de fato aconteceu, né? Então, às vezes, nós temos uma imaginação muito fértil e imaginamos coisas, às vezes até absurdas, né? Por exemplo, uma pessoa que é desconfiada, né? Você falou da confiança. Uma pessoa desconfiada, ela começa a fazer uma série de elucubrações mentais, criando situações que são totalmente fora da realidade, né? Desconfiando até da própria sombra. Então, essa postura de você procurar entender a pessoa não a partir do coração, mas a partir puramente do intelecto, criando uma série de noções, porque alguém falou isso, ou porque um gesto dela pode ter despertado em mim alguma percepção determinada. Então, essas construções imaginárias são um conjunto de de imagens mentais que são criadas a partir de várias percepções, sejam nossas ou sejam de terceiros. Então, você compõe um todo e colore com as suas expectativas. Por exemplo, se você acha que uma pessoa é desonesta, tudo que ocorre é visto como uma indicação de que, de fato, ela é desonesta. Então, você procura provar aquilo que você já achava anteriormente. Às vezes, você até distorce os fatos para querer provar o seu ponto de vista, provar aquele rótulo que você criou para aquela pessoa, aquela imagem distorcida, né? Que é puramente intelectual, que não tem nada a ver com a verdade e com a experiência direta. Então, uma coisa muito importante nos relacionamentos é não confiar na mente, porque a mente mente, como dizem alguns teosofistas, né? Você tem que confiar no coração. Essa questão da confiança, por exemplo, né? Se você usar o intelecto para saber se uma pessoa é confiável ou não, você vai estar totalmente enrolado, porque o intelecto ele se engana, o intelecto é preconceituoso, ele é cheio de limitações. O coração é diferente. Você pode até se enganar quando você sente alguma coisa, mas é muito menos provável. Se você sente a sinceridade de alguém, sente a verdade do que alguém está falando, isso é uma percepção do coração, não é uma percepção intelectual. A pessoa fala e você sentiu o que ela falou, você sentiu verdade no que ela falou, você percebeu que aquilo não é um jogo, não é uma alucinação, não é uma tentativa de te manipular, é, é algo que vem do coração. É muito fácil a gente perceber, muito fácil não, mas eu diria que é possível nós percebermos quando uma pessoa está falando do intelecto ou está falando do coração, né? As pessoas às vezes não conseguem disfarçar as suas emoções ou as suas percepções. Se você tiver uma atenção plena, você consegue perceber a pessoa como ela é, né? E aí você pode tentar
conquistá-la através de uma. Mesmo que a pessoa possa ter cometido erros, enganos no passado, se você dá uma certa confiança, tudo é modificado. Eu lembro de um livro que me impactou muito, que virou peça de teatro, virou também filme, né? Que é aquela, a obra do Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Assim, pouquíssimas palavras, né? O Jean Valjean era um presidiário, né? Que tinha aprontado várias e um dia ele conseguiu fugir da prisão. E aí ele estava andando lá pelo, pelo local próximo da prisão e aí ele procurou abrigo numa casa, estava à noite já, e a casa era de um padre. E o padre recebeu, né, sem perguntar quem ele era, que ele podia dormir lá sem problema. E ele, de madrugada, ele roubou uma baixela de prata que o padre tinha, que era a única coisa de valor que ele tinha. Ele tinha uns candelabros também. E, e fugiu, sem nem falar com ninguém, né? E, e aí ele foi pego pela polícia com aquele material de prata, né? E aí a polícia reconheceu que ele confessou até que era do padre. E aí eles voltaram, a polícia foi com eles para a casa do padre, e o padre falou: não, ele não roubou, eu que dei para ele. Aí ele até achou estranho, né? Aí a polícia falou: então tá bom. E, e aí o padre ainda deu uns candelabros que ele tinha também, que era a única outra coisa que ele tinha de valor na casa. Falou assim: ó, usa essa baixela e esses candelabros para se tornar um homem bom. E aí ele mudou a vida, ele mudou completamente. A partir dele passou a ser um grande servidor, uma pessoa assim que cuidava dos pobres, cuidava de todo mundo e acabou prefeito. Aí tem uma história longa que é maravilhosa, quem não leu vale a pena ler. Mas o importante é que a confiança do padre e a doação que aquele padre, aquela amorosidade do padre, fez com que ele mudasse a vida. Ele era um cara que, a princípio, não seria confiável, né? Um ladrão que roubou ao próprio padre. E o padre teve compaixão, aceitou que ele era um ser humano como qualquer outro, com suas imperfeições, e deu uma oportunidade para ele. E ele se redimiu. Ele mudou a vida a partir daí, né? Então, qualquer julgamento baseado no passado, baseado em coisas que aconteceram, em ideias, em imagens, não tem valor nenhum. Se você trouxer do seu coração a confiança, a amorosidade, né? E a compaixão também, que está ali junto com o amor, né? Você pode mudar qualquer relacionamento, você pode mudar a natureza de uma pessoa, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Então, estamos chegando ao final do nosso programa, mas a vida continua, os programas continuam e tudo aquilo que foi recebido, que foi recolhido nesse programa, seja uma inspiração para que nós possamos levar a vida com mais beleza, com mais amor e com mais compaixão. Até a próxima. Namastê.